Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos estar lendo o verso 1 ao verso de número 4. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenham tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é vossa, porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagra em grande medida. Na outra tradução, 2 Coríntios 2, verso 1. Mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, em muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Amém? Então, dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, nós estudamos essa semana o capítulo inteiro, agora vamos partir para o 2. Nós vamos observar umas palavras aqui de Paulo que vai nos ensinar. Né? Vamos lá. Um dos membros da igreja de Corinto causou grande sofrimento a Paulo. Não sabemos ao certo se foi o mesmo sobre o qual escreveu em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, relembrando, aconteceu aquele fato de um homem se deitar com sua própria madrasta, né? Com a mulher do seu pai. Então, não sabemos se ele se refere a essa pessoa, né? Mas tudo leva em consideração o texto que seja esse. O homem que vivia abertamente em pecado com sua madrasta. Ou se foi outra pessoa, alguém que desafiou em público sua autoridade apostólica. Paulo havia passado rapidamente pela igreja de Corinto para tratar desse problema. E também havia lhes escrito uma carta muito triste sobre essa situação. Em tudo isso o apóstolo revelou com um coração compassivo. Vejamos as evidências do amor de Paulo. O amor coloca os outros antes de si mesmo, antes de si, né? Paulo não pensava nos próprios sentimentos, mas sim nos sentimentos dos outros. No ministério cristão, os que são motivo de maior alegria também podem causar grandes tristezas, como é o caso nessa situação. Paulo escreveu uma carta severa, resultante da angústia de seu coração e envolta em amor cristão. Seu grande desejo era que a igreja obedecesse a palavra, disciplinasse o transgressor e trouxesse de volta a pureza e a paz para a congregação. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Paulo sabia que suas palavras iriam ferir pessoas que amava, e isso enchia seu coração de dor. No entanto, sabia também, como todos os pais amorosos, que há grande diferença entre ferir alguém e lhe fazer mal. Às vezes, os que nos amam precisam nos ferir, a fim de nos impedir de fazermos mal a nós mesmos. Paulo poderia ter exercido sua autoridade apostólica e ordenado que as pessoas o respeitassem e lhe obedecessem, mas preferiu ministrar com paciência e amor. Deus sabia que a mudança de planos de Paulo havia sido motivada por seu desejo de poupar a igreja de mais sofrimento. O amor sempre leva em consideração o sentimento dos outros e procura colocar o bem dos outros acima de tudo. Então foi isso que nós lemos aqui, né? Nos 4 primeiros versículos, que o amor coloca os outros antes de si mesmo. Ou seja, Paulo não queria encontrar os tristes, mas alegres. E que aquela repreensão que ele tinha dado à igreja de Corinto não era com alegria, mas era com angústia, né? Mas era por amor, ou seja, ele estava repreendendo
não para humilhar a igreja ou para envergonhar a igreja, mas para que ela se arrependesse e voltasse ao caminho de Deus, o caminho da verdade. Isso ele não fez com alegria, ele fez com angústia. Então me lembra da frase do Spurgeon. Charles Spurgeon disse assim: quem tem prazer somente em apontar defeitos, em criticar, em achar falhas na igreja, esse não é verdadeiramente salvo. Porque o verdadeiramente salvo, a semelhança de Paulo, de Jeremias, de João Batista, falam a verdade dura, mas não falam com alegria e prazer, com tristeza, né? Jeremias falava a verdade em Israel com lágrimas, com angústia. Então é isso que nós observamos na palavra de Deus. Então muitos falavam a palavra de Deus, falavam do Senhor, repreendiam o povo, mas era com tristeza e com angústia, não com prazer, né? Por isso que Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Por isso que Paulo diz aqui que ele escreveu essas cartas em muita angústia e sofrimento, né? E com muitas lágrimas. Mas ele teve que escrever, né? Ele teve que falar a verdade. Porque a mesma coisa um pai terreno, vê seu filho ou sua filha indo para um buraco, ou vai colocar a mão num lugar que tem eletricidade, ou num fogão aceso. O pai não vai deixar, vai, mãe, vai dar um beliscão, vai brigar, primeiro vai ensinar que não pode, né? Aí se for teimoso vai ter que dar um beliscão, né, pastor? Beliscão, uma chinelada. Assim também é a palavra de Deus, é o nosso Senhor, são os homens de Deus, né? A função deles não é humilhar a igreja, a função deles é fazer a igreja acertar o caminho, né? Fazer o povo acertar o caminho. Por isso que existe a Bíblia, né? Também com a sua função maravilhosa de fazer com que nós acertemos o caminho, iluminar os nossos passos para não andarmos em caminhos errados. Então Paulo, pelo seu grande amor que tinha para com a igreja de Corinto, não queria voltar rapidamente ali para encontrar eles tristes, né? Mas encontrar os alegres, né? Que se arrependeram e obedeceram ao Evangelho. Versos 5 e 6 agora. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. Então, aqui fala da disciplina que ocorreu, né? Nós já estudamos na primeira carta de Coríntios, né? Capítulo 6, 5 e 6, ele vai falar sobre a disciplina da igreja e vai dizer: se alguém causou tristeza à igreja por causa do pecado, né? Não fez apenas a mim, Paulo, mas fez a toda a igreja, né? Então se vergonha toda a igreja. E para que eu não seja demasiadamente áspero, duro, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Ou seja, a maioria já tinha punido, né, esse cidadão, né, que cometeu esse ato terrível. O amor também procura ajudar os outros a crescer. Então, esse ato é terrível, né, que este homem cometeu. Mas mesmo assim, Paulo procurou tirar uma boa lição dessa situação. Olha só, né, desse pecado. Tirar uma boa situação, um bom ensinamento para que aquele povo se arrependesse, né? Convém observar que Paulo não mencionou o nome do homem que se opôs a ele e dividiu a congregação. Mas o apóstolo disse à igreja que deveria disciplinar esse homem para seu próprio bem. Se a pessoa a qual se refere ao transgressor mencionado em 1 Coríntios 5, estes versículos indicam que a igreja reuniu-se e disciplinou o homem, e que ele se arrependeu de seus pecados e foi restaurado. A verdadeira disciplina é sinal de amor. Alguns pais mais jovens, com ideias modernas sobre a criação de filhos, recusam-se a disciplinar crianças desobedientes, pois afirmam que as amam demais para corrigi-las. Mas se realmente amassem os filhos, fariam justamente o contrário. A disciplina da igreja não é assunto visto com bons olhos, tampouco é uma prática amplamente difundida. Muitas igrejas varrem os problemas para debaixo do tapete, em vez de obedecer às Escrituras e de confrontar a situação com ousadia, seguindo a verdade em amor. A paz a qualquer custo não é um princípio bíblico, pois pode haver paz espiritual verdadeiramente sem pureza? Problemas varridos para debaixo do tapete costumam se multiplicar e criar conflitos ainda maiores mais adiante.
Na verdade, o homem confrontado por Paulo e disciplinado pela igreja beneficiou-se dessa atenção carinhosa que recebeu. Quando eu era criança, nem sempre gostava de ser disciplinado por meus pais. Hoje, porém, posso olhar para trás e agradecer a Deus por eles terem me amado o suficiente a ponto de me causar dor desse modo e impedir que eu fizesse mal a mim mesmo. Hoje entendo o que significa as palavras que eles diziam sempre: isso dói mais em nós do que em você. Então, a disciplina é necessária, é uma necessidade, né? Não somente na igreja, mas é uma necessidade na sociedade também, né? Os pais, a mãe, o pai têm a obrigação de disciplinar seus filhos. Para quê? Para que amanhã no mundo eles saibam sobreviver, né, pastor? Saibam viver. Porque no mundo que nós estamos hoje, se a pessoa não tiver disciplinas, não for disciplinada, ela não vai para frente, não adianta, não tem como a pessoa ir para frente. Por quê? Porque os pais podem mimar a criança, mas e depois? O mundo não mima ninguém, né? O mundo não mima ninguém, no trabalho o patrão não mima ninguém, né? Se casar com o marido ou com a mulher também não vai ser mimado, né? O mundo não mima ninguém. O mundo nos ensina através do sofrimento e da dor. Então, a pessoa tem que ser preparada e através da disciplina ela é preparada. Por exemplo, uma criança que manda nos pais, a gente já vê desde cedo crianças de 5, 6 anos mandando nos pais, né? O que será delas no futuro? O que será dessa geração que a Bíblia diz que são desobedientes aos pais e mães? Então temos que tomar cuidado. A disciplina, ela faz parte da família, faz parte da igreja. E nunca é para destruir. Assim como um pai e uma mãe, quando disciplina seus filhos, não é para destruí-los, não é para envergonhá-los, mas é para ensiná-los o caminho certo, o caminho correto, a boa educação. Assim é a palavra de Deus, assim é a pregação. Quando a palavra é dura, para nos corrigir, não é para o nosso mal, não é para nos envergonhar, para nós nunca mais voltar na igreja, né? Mas é para nos corrigir, para nos dar a educação da justiça, né? A educação da boa obra, a verdade que liberta. Então, para isso existe a disciplina. E isso dói. Então, o autor aqui desse livro, também desse comentário, dizia que quando os pais dele estavam disciplinando ele, os pais deles diziam para ele, né? Isso dói mais em nós do que em você. Então, essa é uma realidade, né? A disciplina é dor, é tristeza às vezes, mas ela é necessária, porque a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então são leais, é melhor ser ferido por aqueles que amam, né, pelos amigos, do que receber beijo dos hipócritas, daqueles que te odeiam, né, mas que beijam, assim como Judas beijou Jesus, mas o que adiantou aquela hipocrisia, né? Aquela mentira? Então é dessa forma que a palavra de Deus ela nos ensina. Verso 7 agora. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 11 agora. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhes ignoramos os seus ardis, né, ou os seus desígnios, os seus propósitos. Então o amor, nós já vimos que ele coloca os outros antes de si, também procura ajudar os outros a crescer, e agora o amor perdoa e encoraja. É isso que nós vamos ver agora, através desses versículos, né? Paulo instou a congregação a perdoar o homem, fundamentou essa amonestação em motivos incontestáveis. Em primeiro lugar, deveriam perdoar o homem por amor a ele, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O perdão é remédio que ajuda a curar o coração ferido. É importante que a igreja afirme e demonstre claramente seu amor
pelo membro arrependido. Né? Então, Aleluia. é importante essa demonstração de amor. Né? Assim como o pai que recebeu o filho pródigo, né? Uma grande demonstração de amor, o irmão mais velho não teve essa mesma demonstração. Né? Então, nós temos que seguir o exemplo, né, daquela parábola, ter alegria. Se os anjos fazem festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? E nós vamos ficar julgando, apontando, né? Devemos fazer festas também. Sempre com alegria, com amor. Em meu próprio ministério pastoral, tenho participado de reuniões em que membros disciplinados foram perdoados e restaurados à comunhão. E essas ocasiões foram pontos altos e solenes de minha vida. Quando uma igreja garante a um irmão ou a um irmão perdoado que o pecado foi esquecido e a comunhão restaurada, pode-se sentir a presença do Senhor de maneira especial nessa experiência maravilhosa. Depois que os pais disciplinam um filho, devem observar seu amor, devem asseverar seu amor e perdão. Do contrário, a disciplina fará mais mal do que bem. A igreja deve reafirmar seu amor pelo irmão perdoado por amor do Senhor. Afinal, a disciplina é tanto uma questão de obediência ao Senhor quanto uma obrigação para com o irmão. O problema não é apenas entre o irmão em pecado e o apóstolo entristecido, também era entre um irmão em pecado e um salvador entristecido. O homem havia pecado contra Paulo, contra a igreja, mas acima de tudo havia pecado contra o Senhor. Quando líderes acanhados da igreja tentam caiar situações em vez de enfrentá-las com honestidade, sua atitude entristece o coração do Senhor. Paulo apresenta um terceiro motivo: devem perdoar o transgressor por amor à igreja. Quando existe na igreja um espírito de rancor por causa de pecados não tratados de forma bíblica, Satanás encontra uma brecha para trabalhar no meio dessa congregação. Quando nutrimos um espírito rancoroso, entristecemos o Espírito Santo e damos lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27 a 32 diz: irai-vos e não pequeis, né? Não deis lugar ao diabo. Então aí o rancor podem trazer brecha ao diabo, né? E também podem entristecer o Santo Espírito de Deus. Então temos que tomar cuidado e perdoar para fechar todas as brechas, né? Um dos artifícios de Satanás é acusar cristãos que pecaram de modos a levá-los a crer que não há esperança para eles. Recebi telefonemas e cartas de pessoa pedindo minha ajuda, pois se encontravam sob opressão e acusação satânicas. O Espírito Santo nos convence do pecado, de modo que os confessemos e busquemos a purificação em Cristo, mas Satanás nos acusa de pecado para que entremos em desespero e desistamos. Quando um irmão transgressor é disciplinado de acordo com a Bíblia e se arrepende, a congregação deve perdoá-lo e restaurá-lo como membro. A questão deve ser esquecida e nunca mais voltar à baila. Se uma congregação, alguma pessoa dessa comunidade possui espírito rancoroso, Satanás usará essa atitude como ponto de partida para novos ataques à igreja. Paulo conseguiu superar os problemas que enfrentou porque tinha consciência limpa, o coração compassivo. No entanto, o terceiro recurso espiritual contribui para a sua vitória. Então o perdão é muito importante, porque o que nós vimos aqui no verso 7 ao 11, né? Paulo diz para perdoar esse irmão, né? Para ele não ser consumido por tristeza, né? Ou pelas acusações de Satanás, né? Para que não haja divisões na igreja, brigas, né? Mas para que haja perdão, restauração, né? A comunhão com os irmãos. Porque o verso 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios, né? Então, o inimigo sempre vai procurar levar vantagem contra nós, contra a igreja. E uma das formas de barrá-lo é a obediência à santa palavra de Deus, né? O Evangelho do Senhor. Se não, de alguma forma ou de outra, ele vai achar um meio de alcançar vantagem em nós, para nos atrapalhar, nos acusar e nos levar cada vez mais para longe da vontade de Deus. Então temos que tomar cuidado. Versículo de número 12 agora. O 12, 13 e 14. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu do Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-se deles, parti para a Macedônia. Então Paulo foi para Troade para pregar o Evangelho,
uma porta abriu para ele pregar ali, mas ele não teve tranquilidade no seu espírito. Por quê? Porque ele estava preocupado com o Tito, né? Com o que tinha acontecido com esse irmão. Será que ele tinha sido morto? Uma perseguição? Será que ele estava vivo? Porque não é igual hoje, né? Hoje tem celular, então é fácil se comunicar, né? Naquela época não tinha essas facilidades que existem hoje. Então, você ficar assim um mês sem ver o irmão, ainda mais sendo um pregador, sabendo que havia perseguições e eles matavam, então gerava aquela preocupação, né? Gerava aquele certo receio. Será que aquele irmão está vivo ainda? Será que ele morreu, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, verso 14 lá. Graças, porém, a Deus, em que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então Paulo tinha certeza de que Deus o conduzia, né? Deus o conduzia. As circunstâncias não eram agradáveis e Paulo não poderia explicar os desvios e decepções ao longo do caminho, mas tinha certeza de que Deus estava no controle. O cristão pode sempre ter certeza de que Deus age de modo que tudo coopere para o bem, desde que o amemos e que sejamos obedientes à sua vontade. Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa não é uma desculpa para a indiferença, mas sim um estímulo para a confiança, né? Então, Paulo tinha essa confiança que Deus estava o conduzindo em triunfo, né? O que é triunfar? Vencer, vitória, né? Coroa, vitória, ganhar, né? Isso é triunfo, você vencer. Você batalhar contra alguém e você vencer. Então você triunfou. Vemos aqui o retrato do triunfo romano. O tributo especial que Roma oferecia a seus generais conquistadores. Se um comandante conquistasse vitória absoluta sobre o inimigo em solo estrangeiro e matasse pelo menos 5.000 soldados inimigos, apropriando-se do território em nome do imperador, tinha direito então a um triunfo romano. Durante esse desfile, o comandante andava em uma carruagem de ouro, cercado de seus oficiais. O desfile incluía ainda uma exibição dos espólios da batalha, bem como dos soldados inimigos cativos. Os sacerdotes romanos também participavam queimando incenso para prestar tributo ao exército vitorioso. O cortejo seguia determinado percurso pela cidade e terminava nos circos máximos, onde cativos indefesos entretinham o povo lutando contra animais selvagens. Para os cidadãos de Roma, um triunfo romano completo era sempre uma ocasião especial. De que maneira essa parte da história aplica-se aos cristãos aflitos de hoje? Jesus Cristo, nosso grande comandante supremo, veio a um território estrangeiro, esse mundo, e derrotou completamente o inimigo, Satanás. Em vez de matar 5.000 pessoas, deu vida a mais de 5.000, mais de 3.000 em Pentecoste e mais 2.000 logo depois de Pentecoste. E Jesus Cristo tomou para si espólios da batalha, as almas perdidas sobre a escravidão do pecado e de Satanás. Que vitória magnífica! Os filhos do general vitorioso caminhariam atrás da carruagem do Pai, compartilhando a alegria da vitória. Lutamos para vencer. Nem na Ásia, nem em Corinto a situação parecia vitoriosa para Paulo, mas ele acreditava em Deus. O Senhor transformou a derrota em vitória. Então, amém. Sua fé em Cristo lhe garantia essa confiança na vitória, essa confiança na vitória. Agora vamos ler o 14 de novo, 15, o 16 e o 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como os que se perdem, para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos em Cristo, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio
Deus. Então isso é maravilhoso, né? O perfume, o que é o perfume? O perfume é um incenso que os sacerdotes romanos usavam durante o desfile, né, da vitória, né? Então Paulo está dizendo, olha, nesse triunfo de Cristo, o perfume somos nós, né? Nós somos o perfume. Diferente para cada pessoa. Para os soldados triunfantes significava vida e vitória, mas para os inimigos conquistadores significava derrota e morte. Estavam a caminho do lugar onde seriam mortos pelas pedras. Usando a imagem do incenso, Paulo apresenta um retrato do ministério cristão. Vê os cristãos como incenso exalando a fragrância de Jesus Cristo, com sua vida e seu trabalho. Para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Para os outros santos, somos uma fragrância de vida, mas para os incrédulos somos cheiro de morte. Em outras palavras, a vida e o ministério cristão são questões de vida ou morte. Nossa maneira de viver e de trabalhar pode significar vida ou morte para o mundo perdido. Então nós observamos aqui, né? Esse triunfo era um título, né, que generais romanos recebiam, o triunfo romano. Quando eles iam em territórios inimigos, eles iam e venciam esses inimigos e matavam grande quantidade de soldados. Então quando eles retornavam para Roma, né, o imperador os dava essa honraria, né, esse título aí de triunfo romano, de um soldado, de um general conquistador. E eles desfilavam pelas ruas principais de Roma, né, em carruagem de ouro, como nós lemos aqui, com os inimigos escravizados atrás, o povo gritando, se alegrando, e aqueles inimigos, havia sacerdotes queimando incenso, né, em homenagem a eles, ao general e ao seu exército, né, e aquele cheiro para o general e o seu exército era o cheiro de vida, né, mas para os inimigos que estavam ali, os povos conquistados, era o cheiro de morte, porque no final dessa procissão, eles iriam morrer no Coliseu, né? Nos Coliseus, sendo comidos por feras, né? Sendo espetáculo para o povo romano se divertir. Vendo eles lutando com leões, com feras. E Paulo usa essa figura, essa festa, né? Essa imagem que acontecia naquela época, para nos ensinar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós estamos em triunfo, nós vamos vencer, né? Porque nós somos esse incenso, né? Esse perfume para o mundo. Ou seja, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem ao Evangelho, que aceitam o Evangelho, para os que são salvos, são perfume de vida, né? Cheiro de vida. Mas para quem rejeita, também sente o cheiro, mas é o cheiro da morte, o cheiro da condenação. Então isso aqui é muito interessante, muito forte, né? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como os que se perdem. Ou seja, Deus vai ser glorificado. Nós pregamos o Evangelho. Se as pessoas se arrependerem, Deus será glorificado. Mas se elas não se arrependerem, Deus vai ser glorificado da mesma forma. Tanto na salvação dos justos, como na punição dos pecados dos ímpios que não se arrependeram. Deus será glorificado na salvação dos justos pelo seu amor, pela morte de Cristo, e será glorificado na punição dos ímpios pela sua ira e justiça, né? Retidão e santidade, que é fiel e justo e julga o mal, né? Com retidão. Então, de qualquer maneira, de qualquer forma, esse perfume será sentido pelo povo, né? Pelo mundo. Ou para a vida, ou para a morte, né? Aquele que nele crê, já está salvo. Aquele que nele não crê, já está condenado, já está cheirando a morte. A Bíblia diz em Efésios que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em delitos e pecados. Então, nós observamos nesse texto aqui, esses dois tipos de cheiro, né? O cheiro para a vida, versículo 16, para com este cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então nós observamos nesse texto aqui que Paulo, ele está nos ensinando, né? Está nos ensinando que aqueles que recebem o Evangelho, recebem a graça de Deus, recebem o cheiro da vida, o aroma da vida. E aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a mensagem, estão rejeitando ela para a própria morte, né? Para a sua própria ruína. Não é de se admirar que Paulo
perguntasse: quem porém é suficiente para estas coisas? Ele próprio responde no capítulo seguinte: nossa suficiência, né? Nosso poder, nossa eficiência, nosso sucesso vem de Deus. O apóstolo lembra os Coríntios de que seu coração era puro, sua motivação sincera. Afinal, não havia necessidade de ser astuto para mercadejar a palavra de Deus, pois seguia o cortejo do Salvador vitorioso. Os outros poderiam não entendê-lo, mas Deus conhecia seu coração. Não precisava fracassar. As circunstâncias podem nos desanimar, as pessoas podem opor-se a nós e nos entender mal. No entanto, temos em Cristo os recursos espirituais para vencer a batalha. Uma consciência limpa e um coração compassivo, uma fé conquistadora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Que está em Romanos 8, do verso 31 e o verso 37. Então, esse capítulo encerra, né, com essa grande ilustração, assim como Jesus, que ensinou o povo com parábolas, né, com histórias do dia a dia, história do dia a dia. Está dando branco nele. Então nós observamos aqui nessa ilustração, assim como Cristo ensinava o povo por parábolas e histórias, Paulo também era da mesma forma, exemplo de Cristo, usava de figuras, né, de exemplos do dia a dia daquela época, para ensinar o povo daquela época verdades espirituais, né? Verdades espirituais, né? Porque a gente lê, talvez fica meio a esmo, né? Mas cheio de vida, cheio de morte, né? Triunfo. O que realmente é o significado grego dessas palavras, né? Por que Paulo usou essas palavras? Então, através do estudo bíblico, nós vamos descobrindo, né, grandes detalhes, né, que não estão escritos na Bíblia, né? Isso aí não está escrito na Bíblia, que havia um título que o imperador dava aos generais, né, de triunfo romano, que eles venciam grandes batalhas, e depois eles chegavam na capital de Roma, o imperador preparava para eles uma grande festa e uma grande procissão, né, o carreata, podemos chamar, ou procissão, ou carreata, onde eles estavam em carruagens de ouro, com os tesouros de guerra, com os espólios que conquistaram dos inimigos, com os inimigos todos escravizados ali atrás, né, acorrentados, o general, seus soldados, né, fazendo uma marcha da vitória, né, e os sacerdotes queimando incenso, né, que era o incenso da vitória para eles, e era o incenso, ou o aroma, o cheiro, né, ou o perfume de morte para os inimigos. Então, que maravilhoso! Paulo, ele vai dizer: olha, minha pregação, eu prego o Evangelho, não como tantos outros, né? Verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros. Quer dizer, já existia nessa época, né? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, né? Vamos ver na outra tradução. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Então, esse versículo, Paulo está nos alertando que já na sua época existiam pessoas, pastores, evangelistas, falsos apóstolos, profetas, mestres, mensageiros, né, obreiros, ministros, que eram falsos, que eram mentirosos, que o seu interesse não era a salvação, não era o amor ao Deus, o amor ao próximo, não era a interpretação correta da palavra de Deus, né? Mas eles usavam a palavra de Deus para mercadejar. Forte a palavra mercadejar, né? Na tradução aqui está falsificadores, né? Falsificadores. A falsificação hoje, pela lei, é considerada crime, né? Se o pastor criar uma marca de roupa, de perfume, de refrigerante, e registrar certinho no cartório, abrir firma, se eu copiar e fazer igual, eu sou punido pela lei, com processos e até pode ser preso, porque eu estou falsificando, eu estou pirateando, né?
Eu estou querendo imitar algo que é verdadeiro, original que o pastor inventou. Então a palavra de Deus, ela é original, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, né? E tudo que quer melhorar a palavra de Deus, ou distorcer, ou piorar, ou aumentar, ou diminuir, ou distorcer, manejar, manipular de uma forma contraditória, ou para privilegiar a pessoa ou alguém, é mercadejar, é falsificar a palavra de Deus, e é um pecado terrível. Lá em Apocalipse está escrito no capítulo 22, inclusive nós já estudamos, né? Maldito aqueles que tirarem e que acrescentarem as palavras deste livro, né? Maldito, sua parte vai ser tirada da salvação da nova da cidade santa, né? Então nós observamos que mercadejar vem da palavra mercado, né? Ou seja, usar a palavra de Deus para enriquecer, com uma mercadoria, né, de enriquecimento. Mercadejar, oriunda do verbo grego que significa corromper. Essa palavra passou a se referir aos vendedores ambulantes corruptos, ou aos homens trapaceiros, que por sua inteligência e capacidade de enganar, conseguem vender como um genuíno produto inferior, que é apenas uma imitação barata. Que palavra forte, hein? Palavra no grego, mercadejar, né? Vendo oriunda de um verbo grego, né? Que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Um verbo que significa corromper, né? E com o decorrer do tempo, na época da Grécia, de Roma, passou-se a usar essa palavra grega para chamar os vendedores ambulantes, né? Por quê? Porque muitos vendiam produtos piratas, falsos, né? Com falsas promessas. Uma coisa que realmente valia 10 reais, eles vendiam por 100 reais, um preço injusto, né? Porque é lógico que todo vendedor tem que lucrar, né, pelo que ele vende, mas é um lucro injusto, exorbitante, né? Você comprar um carro que vale 20 mil reais e o vendedor vender para você por 100, por 50, né? Então ele não está querendo ganhar o dele, ele está querendo arrancar os olhos, o nariz e o ouvido da pessoa que vai comprar. É furar, né? É como diz na linguagem de hoje, o famoso furador de olho, né? Então, é esse tipo de palavra que Paulo descreve. Pessoas que estão fazendo isso com a palavra de Deus, né? Estão fazendo isso. A palavra de Deus diz uma coisa, a pessoa já interpreta como mil, né? O mil e uma outra coisa a mais, ou distorce ela, somente manipula ela, tudo em prol de lucrar, tudo em prol de negociar. Por exemplo, tem pastores que eu conheço que já acharam a palavra dízimo na Bíblia inteira, né? Já acharam em toda a história. Inclusive eu vi uma pregação uma vez, né? E um vai aprendendo do outro de uma forma errada, daquela legião de Gadara. O pastor conhece a passagem, né? Da legião de Gadara, que os demônios entraram nos porcos, né? E o cidadão, né, o pastor, foi falar que Jesus só permitiu os demônios entrarem nos porcos porque o dono daqueles porcos não era dizimista. Senão Jesus não permitiria, né? Então a gente vê as aberrações, né? Os camaradas têm uma mente fértil, né? Quando é para conseguir pegar dinheiro, arrecadar dinheiro, eles inventam mil e uma coisa que não está escrito na palavra, que não são a interpretação correta. Primeiramente, porco. Não tinha nem como, se fosse pela lei do dízimo, né? A própria lei já condenava a carne de porco, então não tinha nem como. Mesmo se o cara fosse dizimista, os demônios entraram no porco da mesma forma, porque na lei era condenado comer carne de porco. Era condenado criar porco. Então, aí a gente vê como as pessoas desconhecem a Bíblia, né? Usam a lei que é totalmente contrária a essa prática. Então, temos que tomar cuidado, né? As pessoas pegam o cajado de Moisés, fazem uma réplica na igreja hoje, não estou falando da época de Paulo, estou falando da nossa época, e vendem. Pegam um lenço, né? Passam no suor e vendem. Pegam um tijolinho ungido e vende. Óleo ungido, vende. Pega uma água da torneira, fala que é lá de Israel e vende. E o povo compra. Esse é o pior ainda, né? O povo compra. Mas Paulo está dizendo, nós não somos como estes, como tantos outros, que estão mercadejando a palavra de Deus.
Então já tinha isso na época de Paulo. Já tinha os espertalhões, né? Já tinha os corruptos, já tinham os trapaceiros, né? Essa palavra mercadores, né? Pelas pessoas que mercadejam a palavra, eram usados também para homens trapaceiros. Então já existe, até hoje, esse tipo de pessoas que fazem isso, tanto no comércio secular, como também fazem com a palavra de Deus, né? Então, isso existe no mundo lá fora, e muito, né? E existe também nos púlpitos das igrejas. Não era para existir, mas existe, né? Existe. Porque a palavra de Deus diz que são lobos em pele de ovelhas, lobos devoradores. Devemos nos acautelar, vigiar, provar, testar os espíritos, examinar a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, né? Então, nós temos que pregar em Cristo, como se estivéssemos falando aqui hoje, e realmente nós estamos, mesmo não vendo, estamos falando aqui diante de Jesus, e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dos santos anjos que estão aqui vendo. Estamos diante de Deus. E quem consegue ser falso diante de Deus? Quem consegue dizer, eu amo meu irmão, mas dentro do coração, tá, você não ama não. Você odeia seu irmão, né? Eu oro, mas você não ora não. Então, diante do Senhor que contempla tudo, não adianta nós queremos ser hipócritas ou mercadejar a palavra do Senhor. Temos que falar com sinceridade, com verdade, da parte do próprio Deus, né? Era dessa forma que Paulo, o apóstolo Paulo, ele se portava. Não mercadeja, ou seja, não faça da palavra de Deus como fazem os vendedores ambulantes, né? Usam aquilo para se enriquecer e para enganar as pessoas, né? Então já pensou, né? Vocês estão usando a Bíblia, Paulo está dizendo, muitos de vocês, para enganar as pessoas, não para salvar elas, mas para enganar. E a gente para pensar e meditar. Hoje não acontece isso, né? Isso aconteceu na época de Paulo. Hoje ninguém usa mais a Bíblia para enganar os outros, né? E infelizmente não é a realidade, né? O que mais tem acontecido, nós sempre temos estudado aqui as cartas, pregado, e nós temos visto, através do estudo bíblico, através do que vemos ser pregado na TV, e em muitos locais, e das notícias que vemos na internet, e até na própria cidade onde moramos, né? Nós vemos que realmente as pessoas estão usando a palavra de Deus para enganar os outros e não para abençoar elas, né? Estão usando os textos da Bíblia distorcidamente e equivocadamente para adquirir dinheiro, né? Arrancar dinheiro, arrancar o dinheiro das pessoas, mexer com a emoção, mexer com o medo, mexer com a avareza do homem, né? Você dá 100, você vai receber 1000, tudo que você plantar, você vai colher 100 vezes mais. Então, nós vemos que Paulo não fazia dessa forma, Jesus não ensinou dessa forma, os apóstolos. Então, hoje, todos esses que têm feito isso, infelizmente, eles estão fazendo igual os vendedores ambulantes de Roma, né? Estão mercadejando a palavra de Deus, é cumprimento da Bíblia, né? Só um texto para confirmar isso que Paulo diz, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, diz assim, 2 Pedro 2, vamos ler o verso 1, né, para ficar completo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2: E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Terceiro versículo agora. E também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, irmãos, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Que não seja nem mim nem em você
que não seja em nós, né? Mas ela está se cumprindo. Pedro, o apóstolo, né, um dos homens mais íntimos de Cristo, o Espírito Santo inspirou e disse: olha, porque nos últimos dias haverá falsos profetas e mestres que vão colocar na igreja heresias destruidoras, né? Vão negar a salvação eterna do Eterno, vão negar o soberano Senhor, vão ensinar coisas e vão introduzir encobertamente, sorrateiramente, que vai ser difícil de você perceber, né? Só vai perceber realmente quem vigia, quem ora e quem examina a Bíblia. Quem não examina não vai perceber, não perceberá o veneno na panela. Então eles vão introduzir heresias destruidoras e farão comércio de nós, diz a Bíblia, com palavras fictícias, né? Farão comércio. E já estava começando a se cumprir na própria época de Pedro, na própria época de Paulo, né? Pessoas que mercadejavam a palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia diz em Pedro: muitos seguirão suas dissoluções, não é? O que Paulo diz aqui também? Porque nós não estamos como tantos outros, né? Ou seja, havia mais falso profeta na época de Paulo, né? Mais falso pregador e apóstolos do que verdadeiro, né? E quem segue os falsos são poucos. Segundo a Bíblia, não, são muitos. Nós vemos lá em Pedro também. Então há muitos falsos profetas e muito mais ainda serão seus seguidores, de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Então que nós possamos vigiar e orar, meditar de noite na palavra de Deus, examinar a Escritura. Não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, estamos longe de ser realmente aquilo que Cristo quer que nós sejamos, né? Mas pelo menos uma coisa nós temos que ter, né? Sinceridade, né? Sinceridade, honestidade, né? Diante do Senhor, né? Sinceridade, fazer as coisas para Deus por amor, não por mercadoria, né? Por barganha, para mercadejar. Então é isso que está acontecendo, infelizmente, na nossa geração. Nós vamos estar nos aprofundando mais sobre isso, né? Paulo vai falar dos falsos apóstolos aqui em 2 Coríntios, os falsos profetas, né? Vai falar do diabo também, que se transforma em anjo de luz, mas tudo isso nós vamos estar vendo em breve, né? Aleluia. E que essa palavra possa abençoar nossas vidas, amém?